Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo da sequência de leitura comentada do meu livro Introdução à Filosofia Clínica. A proposta dessa sequência de vídeos é ler o livro inteiro e comentar cada uma de suas partes, no sentido de aprofundar, né, com a intenção de aprofundar um pouco mais, trazer mais alguns elementos aqui para tornar um pouco mais abrangente as reflexões trazidas no livro. Bom, nós já trabalhamos uma boa parte do livro até agora, estamos agora na página 68. Vamos trabalhar um capítulo que vai da página 68 até a página 70, na qual falamos sobre o pré-juízo. Ou seja, nós até agora trabalhamos já uma introdução à filosofia clínica, trabalhamos um pouco do histórico, um pouco das suas principais ideias, iniciamos falando sobre os exames categoriais, que é o primeiro pilar da filosofia clínica. Estamos agora no segundo pilar da filosofia clínica, que é a estrutura de pensamento. E da estrutura de pensamento nós já trabalhamos o primeiro tópico, que é como o mundo parece, o segundo tópico, que é o que acha de si mesmo, o terceiro tópico, que é o sensorial e o abstrato, e o quarto tópico, que é a emoção ou as emoções. E agora nós vamos para o próximo tópico, que é justamente o pré-juízo. Antes de nós entrarmos aqui, como eu tenho feito nos últimos vídeos, eu quero esclarecer um pouco dessa noção de pré-juízo. Pré-juízo aqui é pré, né, com acento no E, hífen, juízo. Não é prejuízo, né? Quando eu tenho, talvez, estraga um material na obra que eu estou construindo, numa construção, eu tenho prejuízo, né? Eu tenho uma perda financeira, uma perda de investimento. Quando eu invisto em algo e perco, eu tenho prejuízo. Não é essa a ideia. Pré-juízo é um juízo prévio. E de onde vem isso? Bom, essa ideia do pré-juízo, o Lúcio Pachter tirou das reflexões de um autor chamado Hans-Georg Gadamer. Gadamer foi um autor que viveu bastante. Viveu do ano de 1900 até 2001. Ou, se eu não me engano, 2002. Né? Então o homem viveu pra caramba. E foi muito produtivo, pensou muito, e a sua principal contribuição no século XX foi alguns desdobramentos das reflexões filosóficas referentes a uma hermenêutica filosófica. E o Gadamer, ele traz para o Lúcio, depois o Gadamer foi reaproveitado para pensar um outro aspecto da filosofia clínica, que é o que a gente chama de hermenêutica compreensiva, mas é sobre o qual eu não vou comentar agora. Aqui o ponto é trabalhar o pré-juízo. O que o Gadamer pensa? Primeiro a gente pensa um pouco o Gadamer para depois pensar a filosofia clínica. O Gadamer, ele vai mostrar que quando a gente vai pensar o mundo, ou quando a gente vai pensar as coisas, a gente já tem um juízo prévio sobre essa coisa. É como se a gente já tivesse um conhecimento prévio, uma experiência prévia de algo. Por exemplo, eu só posso dizer para vocês, ver se tem um copo na cozinha da casa de vocês, se vocês tiverem uma noção do que é um copo. Senão vocês vão olhar e mesmo que o copo esteja diante de vocês, vocês não vão ter a menor ideia. Mas vamos supor que eu peça para vocês pegarem um copo, vocês não fazem a menor ideia do que é um copo, mas eu digo assim, é um objeto cilíndrico de vidro. Bom, se vocês souberem o que é um objeto cilíndrico de vidro, ou o que é um cilindro e o que é vidro, vocês provavelmente farão uma associação e encontrarão o copo. Ou seja, eu só posso chegar a conhecer algo novo quando eu já tenho uma associação prévia com aquilo que eu já conheço. Eu não parto do zero para conhecer alguma coisa. Eu vejo algo porque eu já tenho uma noção prévia de alguma coisa muito próxima. Então, é uma reflexão bem interessante. Ele toma isso das reflexões, sobretudo o jovem Heidegger fez, e que isso ele desenvolveu muito para falar de uma hermenêutica. Ficou muito interessante. Mas na filosofia clínica, o Lúcio toma essa noção de pré-juízo não para falar que todo o conhecimento do mundo que eu tenho, ele parte de um conhecimento prévio do mundo. Não nesse sentido. A ideia no pré-juízo da filosofia clínica é perceber que nós, quando nos relacionamos com o mundo, podemos ter, e aqui é aquele elemento da possibilidade, podemos ter algumas verdades
em nós sobre qualquer coisa que diga respeito àquilo. Por exemplo, eu posso olhar um casal e falar assim, nossa, coitada dessa mulher. Provavelmente está sendo traída por esse homem, porque todo homem trai. Ou seja, eu não sei nada a respeito daquele sujeito, mas eu tenho um prejuízo, ou seja, uma verdade subjetiva segundo a qual todo homem trai. Eu posso também ter um prejuízo sobre políticos. Eu posso dizer assim, todo político é corrupto. Então, não adianta eu votar no político X ou Y, porque todos eles são corruptos, todos eles farão algum ato de corrupção. Né? Eu posso ter essa noção aplicada a pessoas, a coisas. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu acordo todos os dias às 5 da manhã, porque Deus ajuda quem cedo madruga. Então eu tenho uma concepção de que Deus vai me ajudar ou vai ajudar todas aquelas pessoas que acordarem cedo e que se dispuserem a trabalhar duro para alcançar algo na vida. Se eu tenho isso como uma noção prévia, isso é um prejuízo. Então, prejuízo é uma verdade subjetiva, ou seja, uma verdade que eu carrego, independente de ser compartilhado ou não com outras pessoas, sobre alguma coisa, sobre alguma ideia, sobre algum fato, sobre algum acontecimento. Eu posso ter um prejuízo segundo o qual quem se exercita pode viver mais e melhor. Aí vocês vão dizer assim, mas isso não é só um prejuízo. Isso é uma coisa que as pesquisas demonstram. E aí está o ponto. O prejuízo, ele pode vir de uma pesquisa científica, pode vir de uma pesquisa filosófica, pode vir daquilo que eu ouvi da minha mãe quando eu era criança, pode vir de algo que alguém me disse no cotidiano, pode vir de uma experiência subjetiva em relação a alguma coisa. Independente da fonte de onde ela surgiu e de que modo ela se organizou em mim, se é uma verdade subjetiva, se é uma noção sobre algo, é um indício de um prejuízo. E é claro, eu preciso distinguir o prejuízo de outras coisas, como por exemplo, se eu digo que a política no Brasil, né, a política brasileira, ela é um caos, isso não necessariamente é um prejuízo. Se eu estou falando de uma política brasileira, eu estou pensando nos políticos, então é como o mundo parece. Se eu falo todo político é corrupto, aí eu já não estou falando de ninguém específico e não estou apontando para a política brasileira. Eu estou afirmando uma ideia que não tem exatamente um objeto. Então, assim, se eu tenho um objeto, se eu tenho uma fala que diz respeito ao mundo ao meu redor, é muito provavelmente como o mundo parece. Se eu tenho uma convicção sobre mim, voltado para mim, é o que acha de si mesmo. E se eu tenho uma noção que não se aplica exatamente a mim ou a qualquer outra coisa, aí é um prejuízo. Então levem isso em conta. Né? Vamos lá então agora fazer a leitura. As verdades subjetivas. Página 68. Os prejuízos constituem o quinto tópico da extensa possibilidade de predomínio estrutural de cada pessoa. Então temos muitas possibilidades de predomínio tópico, e esse aqui é uma delas. Trata-se de verdades subjetivas que cada um de nós carrega e que nos antecede em cada antiga e nova experiência. Por que é antiga? Porque eu posso ter um prejuízo e quando eu olho a minha história de vida lá atrás, eu digo, agora faz sentido. Então, por quê? Porque eu incorporei às vezes um prejuízo novo que me ajuda a explicar minha vida inteira no passado, a minha vida pregressa, né? E eu também posso ter um prejuízo que vai explicar minha vida de hoje ou meus projetos futuros. Alguém pode apresentar seus prejuízos como no seguinte exemplo, e aqui um exemplo que eu trago. Abro aspas. Para mim, quem faz terapia é louco. Ou seja, eu não estou falando de quem faz terapia na minha cidade, eu não estou falando de quem faz terapia em relação a alguém específico, eu estou falando de modo geral e sem um objeto específico para o qual eu estou apontando. Tem uma ideia de alguém e isso já é um indício de um prejuízo. Psicólogo, psicanalista e psiquiátrica são todos especializados em lidar com gente doida. Eu não preciso desses profissionais. Não tenho esses tipos de problemas, sou normal. Então, assim, eu não preciso disso, não preciso de quem lida com isso, né? E é curioso, e aqui até eu explano e depois eu comento novamente, né?
Nesse caso, há uma mescla de prejuízo com o que acha de si mesmo. Por quê? Porque quando eu digo que quem faz terapia é louco, psicólogo, psicanalista e psiquiatra são todos especializados em lidar com gente doida, isso é um prejuízo. Mas quando eu digo que eu sou normal, eu não tenho esse tipo de problema, eu estou falando de mim. Então é o que acha de si mesmo. Então aqui é uma mescla dos dois. Do modo como eu vejo as coisas de modo geral, no prejuízo, e o como que eu me distingo na medida em que eu me vejo como alguém que não está nesse espectro de pessoas. Aliás, a distinção isolada dos tópicos é didática, como eu já disse em alguns momentos, né? Por mais que haja um predomínio dos tópicos, é possível que, inclusive, dentro de uma frase, predominem 2 tópicos, 3 tópicos ou até mais. E a ideia é que é muito mais tópicos envolvidos aqui, mas é claro, a gente vai perceber aqueles que estão predominando. E isso, a escuta contínua da pessoa vai nos ajudar a ter essa compreensão. Em alguns casos, o determinante, ou seja, o tópico determinante, pode aparecer de modo claro. Em outros, mesclado com outros periféricos. O que são os periféricos? Como eu disse em outro vídeo, em vídeos passados, numa frase eu posso encontrar indício de muitos outros tópicos, mas não necessariamente eu estou me referindo a eles. Então, é possível encontrar ou eles não têm um peso tão grande naquela estrutura de pensamento. Então, assim, há indícios de 15 tópicos que sejam, mas a gente vai vendo com o tempo que é uma meia dúzia que é relevante, às vezes 2, 3. Então, dificilmente serão muitos a compor aquela problemática que a gente está encontrando. Em ambos os casos, a relação tópica é vista de modo é vista em um todo estrutural. Então, sempre aquela perspectiva da estrutura está presente, né? Os prejuízos foram pensados a partir de autores como Hans-Georg Gadamer e Karl Popper. O primeiro propõe em sua hermenêutica, que é aquele que eu comentei no início do vídeo, que o contato com o texto não é neutro e que temos uma série de pressupostos que antecedem e orientam nossa interpretação textual. O mesmo ocorre nos diálogos interpessoais. Eu não chego puro diante de uma experiência. Né? Quando eu chego em algum lugar novo, eu trago uma série de pressupostos na minha vida em relação àquilo. Tanto que quando a gente vai visitar outras culturas, outros países, a gente compara aquele país com o nosso, a gente tem uma noção nossa para pensar aqueles países. Quando a gente vai estudar história, a gente às vezes comete um grande erro, que é a ideia do anacronismo, ou seja, de começar a medir o modo de organização de uma determinada sociedade a partir da nossa sociedade atual, o que é completamente complicado de defender, né? Então temos um pouco disso. Inclusive, medir outros países a partir da cultura do nosso país, como se o nosso país fosse parâmetro para algum outro. Cada país tem seu parâmetro, cada bairro, vocês vão ver, tem a sua dinâmica própria, cada família tem uma dinâmica muito própria, então isso é interessante de perceber. No caso de Popper, o mesmo se dá em relação à investigação científica. Esses 2 filósofos nos mostram que, enquanto sujeitos, não vamos ao objeto de nossa investigação de modo neutro. Por isso que na filosofia clínica a gente afirma muito sobre suspender o juízo. Aí alguns filósofos clínicos, de modo às vezes um pouco complicado de defender, né, vão falar assim, a gente tem que suspender nossos prejuízos. Porque sim, a gente deve suspender as nossas verdades subjetivas. Mas quando a gente faz um movimento de suspensão, não é só dos prejuízos. É de como o mundo parece, é do que acha de si mesmo, é das axiologias e é de muitas outras coisas. A gente vai de modo menos contaminado possível em direção ao outro para compreendê-lo. Portanto, há uma série de pressupostos, isso é, de prejuízos, que determinam os limites e alcances de nosso contato com o mundo. No caso do filósofo clínico, que também tem seus prejuízos, uma das orientações é buscar justamente fazer uma suspensão de juízo, inspirado no método fenomenológico husserliano, ao ter contato com o partilhante. Mas, como eu disse, não é somente prejuízo que é suspenso. É claro que não é possível um rompimento absoluto dos prejuízos, mas é possível exercitar a suspensão de juízo para não deixar que eles afetem a escuta do partilhante.
Por isso, o exercício do filósofo clínico consiste em somente constatar o encontro ou não de um tópico na fala do partilhante, se elas se encontrarem na literalidade das palavras ou em outros modos de expressão do próprio partilhante. Então, eu preciso identificar os tópicos, não subentendendo, isso aí parece uma questão de emoção, que a pessoa chorou, né? Chorou não é uma referência direta, a não ser que a pessoa diga, eu estou chorando porque eu estou triste, ou estou chorando de felicidade, estou chorando que alguém me magoou. Aí sim, a gente começa a associar. Mas o choro em si pode ser por inúmeros outros motivos. Caso contrário, podemos cair em conjecturas fruto de nossos prejuízos. Assim como qualquer tópico, os prejuízos podem ou não ser determinantes para o indivíduo. Então, novamente, essa ideia de que a determinância dos tópicos a gente precisa encontrar, e elas não significam que todas elas estejam nas pessoas. Uma mulher pode ter como prejuízo a certeza de que todos os homens traem, e por isso constatar que não vale a pena se relacionar com eles para não correr o risco de sofrer. Então, isso é um prejuízo. Todo homem trai, né? Porém, se as emoções forem mais determinantes do que os prejuízos, uma nova paixão pode levá-la a dar uma chance ao novo namorado. Ou seja, por mais que eu tenha convicção de que todo homem trai, né? Se eu estou indo, né, no caso da partilhante aqui, se ela se apaixona por alguém e o prejuízo é mais forte, ela pode falar, não, eu estou apaixonada, mas não dá para assumir isso porque todo homem trai e eu não quero ser traída. Mas ali, se as emoções tiverem um peso maior, pode ser que gostar de alguém ou se interessar por alguém é forte o suficiente para que a pessoa fale, que se dane, vamos tentar. Eu não acredito muito nele, mas eu vou tentar. Né? Continuando, se ambos os tópicos forem equivalentes, provavelmente haverá um choque e o caminho para aliviá-lo dependerá da história de vida do partilhante, dessa partilhante. Então, a minha partilhante ela pode estar apaixonada e pode ter um prejuízo segundo o qual, né, todo homem trai. Aí ela se vê dividida, eu dou a chance ou eu obedeço às minhas convicções de que o homem trai, né, de que todo homem trai. E aí ela pode se ver em choque diante disso. Aí a gente pode falar assim, então, como o amor é mais importante do que qualquer outra coisa, então eu devo ajudar minha partilhante a seguir o amor dela. Não. Minha partilhante é convicta de que todo homem trai, eu acho que todo homem trai mesmo, então eu vou dissuadi-la a seguir esse caminho. Não é assim. A questão é, quem é minha partilhante? De que modo ela age? E de que modo eu posso auxiliá-la? Então é sempre a pessoa que eu atendo parâmetro necessário para eu saber quais passos dar no caminho, no encaminhamento da clínica. Levem isso sempre em conta. O critério do trabalho do filósofo clínico está no que pode trazer um bem-estar subjetivo para ela. Então, assim, o que pode trazer um bem-estar subjetivo? Seguir mais a razão, ou seguir mais o prejuízo, nesse caso, ou seguir mais a emoção? Não sei, né? Tem que ver para cada pessoa como é. Último parágrafo. Em suma, não há resolução prévia. Não há resolução prévia. Isso é imprescindível para levar em conta. Filósofo clínico que vai cheio de resolução prévia, de ideia prévia, ele está fazendo tudo menos filosofia clínica. E esse é o ponto. Né? Se eu quero atender segundo os critérios da filosofia clínica, eu não posso pressupor nada. Nem daquilo que eu compreendo do partilhante, porque é o partilhante que vai se revelar a mim, se mostrar a mim, quanto nos procedimentos que eu vou tomar para poder auxiliá-lo. É do partilhante que vai me vir as informações necessárias para eu saber que caminho tomar para auxiliá-lo. Isso pode depender da construção compartilhada entre terapeuta e partilhante a partir do conhecimento da historicidade e de seus desdobramentos. O próprio método da filosofia clínica é um prejuízo. Então, assim, temos prejuízos. Né? Qual é o principal prejuízo da filosofia clínica? Toda pessoa é singular. Esse é um prejuízo. Entre outros. Né? Desse modo, pelo menos enquanto estiver exercendo seu trabalho como terapeuta, tal prejuízo, ao lado de outros tópicos que veremos adiante, deve predominar, ainda que em ocasiões cotidianas não influencie na visão do mundo do terapeuta. Então, assim, no consultório, eu devo respeitar 100% aquela singularidade.
Não significa que se eu fosse viver cotidianamente com aquela pessoa que eu estou atendendo ou com alguém parecido, eu precisar, ou com alguém como aquela pessoa, não necessariamente aquela pessoa que eu estou atendendo, mas não significa que uma pessoa parecida com aquela que eu estou atendendo ou que trouxesse questões para o consultório que talvez me afrontem, que no cotidiano eu aceitaria conviver com essa pessoa, que eu aceitaria as ideias dela. Então, assim, no cotidiano eu posso discordar, eu posso defender minhas ideias, eu posso manter as minhas convicções, mas no consultório eu preciso levar em conta que para cada pessoa é de um jeito e é assim para cada pessoa, né? É claro que, sob um certo aspecto, muito daquilo que a gente aprende na filosofia clínica a gente leva para o cotidiano. E isso é muito interessante e muitas vezes até libertador. Tira de nós o peso de esperar que as pessoas sejam de determinado modo. Mas não é uma obrigação que se leve isso ao cotidiano, é uma obrigação que isso ocorra no consultório. São verdades do indivíduo, princípios internos que norteiam sua percepção acerca de si, das pessoas e dos ambientes. Então, o meu parâmetro é o tempo todo o meu partilhante. Certo? Então é isso. Um grande abraço. Por favor, curtam esse vídeo, deixem o comentário de vocês, se inscrevam no canal. Isso me ajuda muito aqui, tanto a saber se meu trabalho está sendo aprovado por vocês, se vocês estão gostando e se eu devo continuar, quanto também para o algoritmo do YouTube mostrar isso para mais pessoas que porventura possam se interessar também, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.